Eu e minha família estamos aqui nos Estados Unidos há 3 anos e meio. Nós deixamos nossas carreiras no Brasil, nossos empregos, nossa família, assim como a maioria de nós imigrantes que estamos aqui. Eu sou fisioterapeuta e eu tinha um sonho, e esse sonho era de poder atuar na minha área aqui nesse país. Quando nós chegamos aqui, já tínhamos família que já vive em Tampa há alguns anos, e eles nos ajudaram muito na nossa adaptação, a procurar emprego, procurar lugar para morar, para alugar. E assim a gente foi começando a nossa vida, dar os nossos primeiros passos aqui. Passado alguns meses, havia necessidade de se renovar o visto de turismo. Nós começamos a buscar quem poderia fazer esse serviço para a gente de renovação de visto. Encontramos uma pessoa que nos ajudou, só que infelizmente o processo ele foi montado de uma maneira errada, e isso veio a nos prejudicar alguns meses depois, quando nós recebemos uma carta da imigração negando a nossa extensão de visto e também pedindo para que nós deixássemos o país imediatamente. Isso causou um abalo emocional muito grande, principalmente na minha esposa, porque nós tínhamos deixado toda uma vida que a gente tinha construído no Brasil para trás, vendido tudo que nós tínhamos, toda a nossa economia, tudo que nós construímos, estava sendo investido na nossa mudança. Foi desesperador para a gente passar por isso. Eu estava me sentindo muito fragilizado, mas eu tentava me mostrar forte para minha esposa. Ela chorava muito, a gente estava trabalhando muito. Eu trabalhava com construção, ela trabalhava com limpeza. Nós tínhamos uma parceria com um casal de amigos em um food truck, e a gente ficou sem chão. E eu esperava ela dormir, eu levantava e eu ia estudar, conversando e estudando bastante. Passava horas e muitas noites acordado estudando sobre isso e orando sobre isso, outras pessoas orando junto com a gente sobre isso. Eu descobri que existia uma maneira de pedir um perdão para o governo americano por ter enviado a documentação fora de prazo, porque foi enviado fora de prazo, foi enviado sem as informações corretas, sem tradução. Fiz esse pedido de desculpa para a imigração, paguei uma taxa, foi muito caro, só essa taxa custa $750. Enviei no último dia que eu tinha que eles me deram para estar no país, eu enviei esse pedido de perdão e falei: Deus, se eu tô aqui, o Senhor tem algum propósito e eu não vou deixar esse país a não ser pela sua vontade. E a gente permaneceu em oração até que eu renovei o meu visto de turista, e até que um dia, uma sexta-feira, eu cheguei no meu trabalho. Quando eu abri o site da imigração e consultei, eu vi que o meu pedido de desculpas, o meu perdão, tinha sido aceito por eles, que eles tinham reaberto o meu caso e que eu poderia continuar no país. E aí eu continuei reunindo os documentos necessários para o meu visto de trabalho. Alguns meses depois eu consegui finalmente dar entrada no visto de trabalho. Isso permitiu a gente, alguns meses depois, receber as autorizações para poder trabalhar legalmente aqui, tanto a mim quanto a minha esposa. Mesmo com a autorização de trabalho, a gente descobriu que havia uma outra barreira a ser superada, que é a do mercado de trabalho americano. Eu, com o meu sonho de trabalhar na minha área, a única experiência profissional que eu tenho na minha vida é ser fisioterapeuta, e eu não me imaginava fazendo outra coisa. A gente continuou lutando. A minha esposa conseguiu dar passos profissionalmente melhores, ela foi avançando profissionalmente, e eu continuei trabalhando com construção, mas eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia entender a lógica das coisas, entender como se desenvolvia. Eu falei para minha esposa que eu não iria mais dedicar o meu tempo à construção e que eu iria conseguir um emprego na minha área. Nós começamos a vir aqui na igreja, aqui na Lagoinha, e cada culto que o pastor Jason ministrava, eu saía daqui com vontade de fazer coisas novas, com vontade realmente de mudar o que eu estava fazendo de errado
não só na minha vida profissional, mas nos meus relacionamentos, no meu casamento, e isso foi me fortalecendo. E eu lembro em um culto que o pastor Jason disse que faltavam 3 meses para acabar o ano, que não era para a gente botar o pé no freio e só viver o resto do ano, que Deus ainda poderia fazer milagres naqueles últimos 3 meses. E eu tomei posse dessa palavra. E eu já estava determinado a buscar algo na minha área. Eu sempre agradeço Ele por levar a gente à adoração, por Ele mostrar pra gente como nós temos que adorar, como nós temos que buscar, como nós temos que confiar em Deus e que Ele é poderoso para fazer. Eu comecei a me imaginar dentro de um hospital, dentro de uma clínica, e a minha esposa achava assim, às vezes ela, cara, você não quer trabalhar, não é possível, você volta para a construção, porque o nosso orçamento vai apertar. E comecei a conversar com pessoas, a aplicar para as vagas, até que um dia eu apliquei assim, sem nenhum propósito, para uma vaga em um hospital. Eu recebi uma ligação desse hospital, a chefe do setor de reabilitação, e ela dizia que ela estava curiosa ao meu respeito, que ela queria me conhecer. E eu contei para ela o que eu vim fazer, como que eu cheguei até aqui, o que eu estava fazendo. E ela falou assim, eu gostei de você, vamos agendar uma entrevista. Nesse momento, minha autorização de trabalho ela ainda estava válida, só que a minha autorização de trabalho venceu no mesmo mês que eu apliquei para essa vaga. Fiquei mais ou menos 1 mês em processo seletivo para essa posição. No momento que eu fui contratado, eles começaram a pedir toda a documentação, e aí eu informei que a minha autorização de trabalho estava expirada, mas que eu estava aguardando a imigração me enviar um novo. Mostrei os recibos, a diretora de RH me ligou e falou assim, você não pode trabalhar porque a sua autorização de trabalho está vencida, o seu contrato vai ser interrompido. E até no dia em que eu recebi novamente o contrato da imigração com a aprovação da minha renovação, eu fiquei 1 mês fora do hospital, e o hospital, eles simplesmente não encerrou meu contrato, eles não me mandaram embora, e hoje eu estou de volta trabalhando, muito feliz e muito grato por tudo que Deus tem feito desde que eu pisei os meus pés nesse país, desde que eu pisei os pés com a minha família aqui nesse país. Eu quero encorajar cada um de vocês, se você tem um sonho. Pessoas tentaram me desanimar e eu falava, não, Deus me deu um dom, Deus vai abrir essa porta. E às vezes a gente se acomoda fazendo coisas que a gente não gosta, que a gente não sente prazer. Que você ore, que peça direção a Deus, que vocês deem passos de fé e acreditem que Deus pode fazer milagre. Que Deus pode fazer milagre. Esse é só um episódio de tudo que Deus já fez aqui, de tudo que Deus já fez na minha vida. E hoje eu sou muito feliz por trabalhar no maior hospital pediátrico da Flórida, em um dos maiores grupos hospitalares dos Estados Unidos.